Então, hoje a gente vai falar no nosso Gotas Sistêmicas sobre mais uma das percepções do Bert Hellinger. Porque o Bert, ele não inventou as constelações, elas já existiam, mas ele formatou e ele colocou de uma maneira didática, e ele, de uma forma, de um observador do fenômeno, ele vai nos mostrando o que se apresenta, como se apresenta, e ainda que as culturas mudem, alguns hábitos mudem, tem algumas coisas que são muito padronizadas, e isso ele nos brinda com esse estudo que ele fez ao longo da vida toda, né? Um homem que se empenhou muito desde muito cedo, inclusive ele não teve filhos, mas deixou muito, deu muito, né? Do que ele recebeu, ele passou para frente na forma de um grande mestre, de um grande professor. Então, a constelação é uma filosofia vivencial, né? Uma filosofia que a gente põe na prática, no dia a dia. Então, à medida que a gente vai realmente aprendendo e aplicando no nosso dia a dia, a gente vai levando menos tombos na vida, e os tombos que a gente leva, a gente levanta mais rápido. A gente começa a fluir com mais leveza, a vida começa a ficar mais divertida. E então tem um primeiro momento que é um momento de sabedoria, que é a gente entender como é que isso funciona, que a gente realmente encarar, que a gente fazer a gente se libertar perante o enxergar a verdade, o aceitar as coisas como elas são, o lidar com as coisas como elas são. E aí, depois, a gente tem um momento que a gente tem que ter uma humildade, porque a gente tem uma mania de falar, olha, então tá, a lei é assim, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu não acho certo, eu não aceito, eu não acho justo, eu não acho legal, tenho exceção. E a gente tem que ter uma certa humildade para aceitar que a coisa é desse jeito. E aí, depois que eu tenho essa humildade de aceitar que a coisa é desse jeito, a gente flui melhor. Então, essas ordens, elas regem e amparam todas as formas de relacionamento. A grande maioria dos exemplos são dados em relações de casais monoafetivos, cisgêneros, monogâmicos, heterossexuais, mas serve para todas as formas de relacionamento. E, e é muito importante vocês, se forem ler o Bert, porque ele faz muito através de exemplo, né? Que vocês leiam bastante. No livro Assimetria mesmo, na introdução, o autor ele traz dois exemplos do Bert falando sobre relação de marido e mulher. Então, numa dada situação, numa dada constelação, ele fala para o marido: o homem está a serviço da mulher, porque ali essa é a solução. Numa outra dada constelação, também no conflito de marido e mulher, ele fala para a mulher deve seguir o homem. Então, assim, se a gente pega só um trecho e coloca aquilo como verdade, como um dogma para todas as relações, a gente se lasca, porque não é assim. Tem as leis, né, da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio, mas como isso vai ser aplicado, como é que aquilo funciona naquele sistema, isso é muito particular de cada sistema. Hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio. E o equilíbrio, ele promove a sanidade, a paz. Ele promove o bom vínculo, aquele vínculo que ajuda o sistema a crescer, a relação a crescer, e ajuda a gente também a crescer. E o desequilíbrio vai provocar desconforto, sofrimento e ruptura, seja ela amorosa ou profissional. Então, quando tem um desequilíbrio nessa relação, tanto a parte que está fazendo muito, quanto a parte que está recebendo muito, ela vai ficando desconfortável, a relação vai perdendo prumo, e muitas vezes a relação se rompe. Às vezes se rompe, cada um vai para o seu lado, às vezes se rompe, ficam os dois na mesma casa, mas cada um vivendo num universo, é como se vivessem vidas paralelas. O que é uma solidão acompanhada, uma solidão a dois muito, muito ruim, muito triste.
Então, assim, a gente, o tempo todo, a gente fica com consciência leve e consciência pesada. Essa consciência leve, essa consciência pesada, ela tem a ver com os valores da nossa família, os valores do onde eu estou, os valores da minha cultura, mas ela tem mais a ver ainda com uma consciência sistêmica. Então, muitas vezes, para estar em paz com o meu grupo, para poder pertencer ao meu grupo, eu fico de consciência leve, mas eu acabo fazendo coisas que corrompem essas 3 leis e trazem danos anyway. Quando eu corrompo o pertencimento, eu tenho uma sensação de exclusão e alienação. Se eu estou bem e obedecendo às leis do pertencimento, eu me percebo, eu me sinto incluído e com proximidade. Na ordem, se eu corrompo, eu tenho o sentimento de ser transgressor e fico com medo de castigo, com um medo de uma consequência. Então, sempre que a gente transgride a ordem, a gente fica meio paranoide, assim, acha que em algum momento alguma coisa vai acontecer. Quando eu estou bem com a ordem, eu fico com a consciência leve, fico mais consciente de mim mesmo e tenho um sentimento de lealdade, eu fico mais firme. No equilíbrio, sempre que eu corrompo o equilíbrio, eu fico com um sentimento de obrigação e de dívida. Do contrário, quando eu estou com a consciência leve, isso me traz uma sensação de crédito e liberdade. Então, a gente, mesmo não conhecendo as tais leis, se eu obedeço esse sentir, eu percebo em que momento que eu estou cruzando a linha. Tanto a consciência pesada quanto a consciência leve, elas vêm para nos beneficiar ou para me ajudar a estar integrado, a estar na minha comunidade, na minha família. Porque o ser humano é um ser grupal. A gente, se ficar sozinho, a gente enlouquece. Então, mesmo aquele eremita que ele se distancia da civilização, ele tem contato quando ele quer. Muitas vezes ele leva um livro, ele leva música, aquela pessoa que vai para a chacrinha e fala, não gosto muito de gente, não gosto. Ele não se isola 100%. E o nosso medo de ficar sozinho, do abandono, da exclusão, ele é tão grande que o pior castigo por um ser humano é essa exclusão. Então, quando num conto de fada, numa novela, quando o vilão vai ser castigado, ele é castigado via de regra com a morte, que é uma exclusão, com a loucura, que é uma exclusão, porque quando eu enlouqueço, eu paro de estabelecer vínculo, eu paro de dar conta de me comunicar, eu vou para um universo paralelo. Então, essa exclusão, ela é muito avassaladora, a sensação de que eu posso ser excluído. E aí, os nossos comportamentos, saibamos nós ou não, ele vem para a consciência pesada, para ver que a gente está fazendo alguma coisa que prejudica a inclusão, ou a consciência leve alguma coisa que facilita essa inclusão. E aí, quando a gente se casa, muitas vezes dá uma gama de conflitos, porque na nossa casa de origem era de um jeito que o comportamento se dava, na casa de origem da pessoa que eu escolhi para estar com é de uma outra forma, e muitas vezes começa a haver muitos conflitos. Bom, então, o equilíbrio... peraí. Que é esse equilíbrio entre o dar e o receber. Tá ruim. Tá, o equilíbrio entre o dar e o receber, ele vai falar sobre nossa experiência de culpa e inocência, e é uma das primeiras experiências que o ser humano começa a ter, né, nesse balanço das relações, com o dar e com o receber propriamente dito. Carinho, objetos, atenção, proteção. Sempre que eu dou, eu me sinto credor, eu me sinto maior. E sempre que eu recebo, eu me sinto devedor, eu me sinto menor.
E essa a atuação ela vai favorecer todas as parcerias. As parcerias, quando elas estão muito equilibradas, elas fluem, mas é preciso um pouquinho de desequilíbrio para eu ter um passo para fazer. Então, um pouquinho de desequilíbrio, ele fortalece o vínculo. Porque se ontem eu ganhei alguma coisa do meu marido e eu estou aqui meio que na dívida para fazer alguma coisa para ele, essa é uma ação que promove o vínculo. Se um desafeto fez algo comigo e eu estou aqui planejando alguma coisa para dar o troco, isso também promove o vínculo. Então, um certo desequilíbrio, ele também faz um attachment. E o doador e o recebedor, a gente consegue perceber momentos de paz quando o dar e o receber, eles estão em paridade, eles estão na mesma quantidade e no mesmo sinal, de positivo ou negativo. Qualquer dúvida, vocês levantam a mão e perguntam, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje muito sobre casal, que ele é o império do equilíbrio, né? As nossas primeiras experiências, elas acontecem de uma forma muito assimétrica. Eu chego recebendo, dando muito pouco, dando quase nada, e recebendo muito. Seja a mãe ou seu substituto, e de mais uma gama de pessoas. Então, um ser humaninho, quando ele chega e todo o clã, toda a tribo, toda a sociedade ao redor dele é muito doadora. Então, o que, que a mãe recebe quando um filho chega? Ela recebe muito mais o prazer de ter um sonho realizado, entende? O filho não chega realmente dando algo para ela. Então, ela sonhava em ser mãe e a chegada do filho dá para ela essa realização. Mas é ele que recebe cuidado, atenção, treinamento, proteção. E nisso, numa relação suficientemente boa, a criança ela vai receber treino de autoestima, onde ela sabe se merecedora de amor e de cuidado. É claro que a criança não pode receber amor e cuidado o tempo todo, ininterruptamente. A criança precisa ser frustrada e ela precisa também lidar bem com a frustração. Porque aí ela vai treinar também resiliência, ela vai treinar criatividade, ela vai treinar jogo de cintura. Mas a frustração tem que ser de um tanto que ela dá conta de. E essa criança, ela precisa se adequar também e querer ir para um segundo momento, que é o treino da autonomia, né? Então, depois vem uns vínculos mais simétricos, que são com os irmãos, primos, coleguinhas, onde a gente vai exercer a cooperação, a competição, o compartilhar. É lógico que à medida que eu vou crescendo, eu vou também exercitar a cooperação, competição, compartilhar com alguma daquelas pessoas que antes estiveram no papel de ser o doador, porque eu não vou ser criança o resto da vida, demandando o resto da vida, né? A menos que eu dou uma encalacrada. E aí Moreno fala muito sobre isso, né? Então, papel é uma unidade primária de conduta. A gente tem papéis treinados. O jeito que eu sou aluna é diferente do jeito que eu sou mãe. O jeito que eu sou mãe é diferente do jeito que eu sou filha. O jeito que eu sou filha é diferente do jeito que eu sou esposa. O jeito que eu sou esposa é diferente do jeito que eu sou psicóloga. E o jeito que eu sou psicóloga é diferente do jeito que eu saio com a minha amiga para ir no shopping. Que é diferente do jeito que eu vou para a academia treinar. Então, eu tenho o meu papel em cada situação, em cada contexto. E em cada situação, em cada contexto, quando encontro uma pessoa que interage comigo verdadeiramente, que a gente chama de contrapapel, está formado um vínculo. Então, quando eu estou no papel de aluna e eu encontro uma pessoa que está no papel de professor e a gente se respeita e existe uma verdadeira troca, tem uma vinculação. Eu não estou dizendo aqui que eu vou vincular com todas as pessoas que eu já passei pela sala de aula, mas alguns professores eu vinculo. Para alguns professores eu virei uma aluna daquele professor, e para mim alguns professores viraram o meu professor, e ali houve um vínculo.
E assim, em vários papéis da nossa vida, a gente vai andando, fazendo o meu papel naquela situação do jeito que eu sei fazer. Algumas pessoas olham e não gostam e passam longe, outras pessoas falam, esse jeito aí eu gosto. E o lado de lá também. Eu vou andando pela vida e buscando uma amiga. De vez quando eu topo em pessoas, falo, olha, o meu papel de amiga combina com o papel dela de amiga, e a gente se vincula. De vez em quando, não, a gente só se esbarra e não vinculou. Então, quando tem a interação de papéis, aí forma o vínculo. E a gente vai na vida. E aí, de vez em quando, a gente consegue fazer essa parceria no amor. O meu papel de quem dá e recebe amor num vínculo afetivo sexual encontra uma pessoa que também faz isso. Se são dois adultos, a gente vai fazer isso legal. Se não, a gente está precisando rematerializar alguma coisa lá atrás, fechar algum ciclo lá atrás. Do contrário, a gente vai buscar no parceiro aquilo que eu ainda quero buscar lá nos meus pais, porque o vínculo não fechou. Ou porque os pais deram pouco, ou porque os pais deram demais, eu não quero sair daquela função, mas ficam dois adultos brincando de parceiros, mas com recursos muito infantis. Geralmente são relações muito ruins. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que nossos pais, eles não vão conseguir dar para a gente tudo aquilo que a gente gostaria de receber. E o que os pais não conseguiram oferecer, porque eles dão aquilo que eles têm para dar, nada mais, nada menos. E aquilo que falta, a gente, enquanto adulto, deve conseguir por nós mesmos. Nos livros, na terapia, na meditação, na vida. E eu gosto muito dessa música do Djavan, porque muitas vezes a gente ainda fica querendo pegar em quem não tem para dar aquilo que eu acho que quem tem para dar é ele. E aí eu passo, tem gente que desperdiça uma encarnação inteira, uma vida inteirinha, falando, é desse lugar aqui que tem que sair aquilo que eu quero. E se lasca. E aí, quando você encontrar uma pessoa com esse perfil, você tem que ter muito cuidado, porque geralmente o amor que ele tem para te dar é um amor que eu brinco, eu falo que é amor de peixe. Não foi eu que inventei o termo, foi um rabino que eu vi dando uma entrevista há muitos anos. Que o amor de peixe, ele é assim, eu falo, você gosta de peixe? E a pessoa fala para mim assim, gosto. Eu falo, mas você gosta muito de peixe? A pessoa fala assim, eu gosto muito de peixe. Eu falo, o que você fez com o último peixe que teve na sua frente? Você fala, comi. Eu falo, por acaso, você pelo menos perguntou para o peixe que tempero que ele gostaria de ser temperado? Porque o amor de peixe é esse. Eu quero que o outro me dê porque eu gosto do outro. É um afeto natural até a segunda infância. Porque eu gosto de você, você faz alguma coisa para mim. Então, porque eu gosto de você, mamãe, é você que busca água para mim. Porque se a babá buscar, eu jogo água no chão. Porque eu gosto de você, você faz X coisa para mim. Tem uma outra música que eu acho que fala bem disso, uma que fala assim... Ixi, me fugiu agora, mas é uma... Acho que... Não lembrei agora, depois eu lembro e falo para vocês. Mas é uma música que fala assim, olha, porque eu gosto de você, então você me dá, você deságua em mim e eu vou oceanar, eu vou crescer. E então é um amor que vê o outro como alguém que vai me fazer feliz. Eu amo porque você é bonito, eu amo porque você é legal, eu amo porque você ganha dinheiro, eu amo porque você é romântico, eu amo porque você vai me dar alguma coisa. É do Então, não Djavan, né, Solange? é... Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Eu te Essa devoro. música é Oceano. Oceano. Exato, exato, obrigada. Então, e aí é muito... A gente tem que ter cuidado porque a gente gosta de ser importante. Então, o outro fala assim, só você para me fazer feliz. Só com você é que eu dou conta. Sem você eu não sou nada.
Então, é uma armadilha muito perigosa, porque não é um adulto inteiro buscando outro adulto inteiro para a gente fazer uma parceria em uma sociedade muito legal. É uma pessoa infantil, né, meio esburacada, buscando alguém para completar ela. A gente também chama isso de um amor objetal. Eu não vejo o outro como uma pessoa que tem vontades, quereres, história. O que o outro faz é em função de mim. Então, assim, se o outro chega chateado, ele está me pirraçando. Se o outro não lembrou do meu presente de aniversário, é porque eu não sou importante para ele. Se naquele dia ele quase foi demitido, se naquele dia ele quase foi atropelado, se naquele dia ele recebeu um telefonema que um amigo dele de infância está com Covid, isso não tem importância para mim. Porque se ele fez alguma coisa, foi em função de mim. Eu sou etnocêntrica, eu sou o umbigo do mundo. Mas, via de regra, na sedução, a fala dessa pessoa é uma fala muito sedutora, porque o olho dele é o olho desse gato aí pra gente, né? Nossa, você é tudo para mim. E a nossa sociedade, ela corrobora com isso. Então, se a gente for prestar atenção nas histórias, as histórias do como ser feliz para sempre, a pessoa não tem passado. Ixi, acho que ficou... Tinha Branca de Neve aí também. Vocês conseguem imaginar Branca de Neve? Branca de Neve está com 14... Ah, não, está aqui, Branca de Neve. Então, é Branca de Neve com 14 anos. E... aqui para cá. A Aurora, ou a Gata Borralheira, né? Com 17. A Aurora, o Bela Adormecida, com 16. A Pequena Sereia, com 16 também. A Bela, com 17. A mais velha aí, com 19, é a Tiana, da Princesa e o Sapo. E a Rapunzel, com 18. Então, assim, são todas mulheres muito meninas, que ou estão numa torre e não conhecem nada de mundo, ou estão no fundo do mar e não conhecem nada de mundo, ou estava dormindo e não conhece nada de mundo, ou estava morta e não conhece nada de mundo, que de repente tem que sair do mundo dela, montar num cavalo, acordar para a vida e ser a primeira dama num reino que ela nem sabe onde é que fica. E isso vai dar certo, entendeu? Ou a mulher que é ensinada que o beijo do amor verdadeiro transforma o outro. Que o meu papel nessa vida é transformar o outro. Que eu pego uma besta fera e transformo num príncipe. Que eu pego um batraque, eu pego um sapo e transformo num mamífero, num ser humano. Só que isso é mentira, isso não é verdade. Quando eu me caso com uma pessoa, se eu não conseguir respeitar ele, gostar dele daquele jeito, eu provavelmente vou ser infeliz, vou fazer o outro infeliz. Eu provavelmente vou virar dona patrulha e a dona encrenca, e vão ser sempre conversas de cobrança e de frustração. Porque eu chego no outro também sem respeitar quem o outro é. Deixa eu ver aqui agora como é que eu passo. E aí, como é que é um casal? No casal, que é o império do equilíbrio, a gente percebe a necessidade de equilíbrio entre dar e o receber nos relacionamentos. Onde o meu olhar para o outro é um olhar de eu sou adulta e você é adulto. Você está criado. Eu não caso para criar um marido. E o marido não casa para criar uma esposa. São dois iguais. Não tem hierarquia. Não tem quem é melhor. Não tem quem sabe mais do como é que é a vida. E se eu recebo, eu retribuo. O casal, o bom casal, aquele casal que com 60 anos de casado, está olhando no olho, está rindo, tem leveza perto um do outro, gosta de estar perto um do outro, eles têm há um equilíbrio entre os dois. E sempre que a gente aceita alguma coisa de alguém, a gente perde a inocência.
A gente perde a liberdade e a gente ganha uma espécie de culpa. Então, sempre que eu recebo, eu retribuo. Sempre que a gente recebe num casal algo de positivo, é importante que a gente retribua, e um segredinho, a gente retribui um pouquinho a mais, que aí o outro fica na dívida, ele tem que retribuir de novo um tiquinho a mais. E quando é no negativo, a gente tem que fazer um tiquinho a menos. Então, assim, se o meu marido, esse é um fato verídico, né, de uma cliente minha. Se eu descubro que o meu marido, escondido de mim, estava pagando faculdade de medicina muito cara para uma sobrinha dele. A família toda estava sabendo e eu não. E eu me sinto muito traída com isso. Tem algumas formas que eu posso deixar isso meio empatado. Tem uma forma que é muito ruim, que é o perdão, porque quando eu perdoo, eu fico muito maior do que o outro. O perdão não é de uma coisa muito para ser humano, dá para ser humano. Ainda que seja um instrumento válido, é uma carta na manga. Mas o ideal num casal é que eu olho para ele e falo, você está me devendo. E eu quero ser restituída. Porque aí ficam dois iguais. Ele não fica um demôniozinho na cara da santa, do anjo. Então, no caso da minha cliente, o que ela fez? Ela pediu uma restituição. Ele era agnóstico, não acreditava muito em Deus, e tinha várias críticas às religiões, e ela era muito católica e tinha vontade de fazer o caminho de Santiago. E ela falou, então eu quero que você faça o caminho de Santiago comigo, de bom humor, animado, empolgado. E ele fez, e eles passaram a régua. Então, assim, quando alguém faz um dano no casal, é importante que haja uma recompensa de igual tamanho. E depois passar a régua, realmente deixar para lá, a coisa empatou. Se empatar. Porque também, se não empatar, fica aquela coisa que sempre que houver uma discussão, eu pego meu baúzinho de ressentimentos e trago para o meio da sala, é uma relação que já acabou mesmo que as pessoas não se separem. Uma outra forma é a vingança. Então, ele também já aconteceu, tem um caso que eu gosto de contar, porque lá em Goiás, no Brasil, tem aqueles pardais na estrada, né? E a mulher descobriu uma traição do marido. E ficou muito magoada. E ele trabalhava como viajante, precisava do carro, e era muito apaixonado no carro. Aí ela pegou o carro dele, foi de Goiânia para Brasília, não, Goiânia para Anápolis e voltou a 157 por hora. Pegou um monte de multa, o carro foi parar no Detran e a carteira dele foi confiscada. E ela falou, se você falar que era eu que estava dirigindo, a gente separa. E aí empatou. Não pelo que ele pagou financeiramente, mas pela raiva que ele passou, pela contrariedade que ele passou, porque aquela pessoa que falou, nunca levei uma multa, agora estava com a carreira cheia de multa, então ali ficou empatado numa forma para o negativo, que não é o melhor jeito. E aí, como é que você vai negociar isso? Mas é importante que o casal fique empatado, que ele consiga entrar em casa, ou ela, seja quem fez, quem começou com o dano, que consiga entrar em casa de cabeça erguida. E o tal do perdão, ele é muito complicado porque o outro, ele começa a entrar em casa encolhido, porque é o errado entrando na casa do santo. E geralmente aquela pessoa que perdoa muito é a que acaba sendo abandonada. E é muito comum aquele marido terrível. Tá, eu vou falar mal dos maridos aqui, porque eu sou mulher, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Que ele fala mal da comida e joga o prato no chão e ela está sempre colocando panos quentes. É muito comum ele sair de casa. E é comum também, muito mais tarde, se ele ficar adoecido principalmente, ele volta para ela cuidar. Porque santa também faz bom papel de enfermeira, de cuidadora. Ok? Então, o que ajuda a gente a ficar velhinho, bem casado? É o respeito. Respeito por quem o outro é, da forma que o outro é,
de onde ele veio. É a gente conseguir olhar para a família dele sem falar aquelazinha, aquela... E lógico que do lado de lá também para cá. Um profundo respeito que se eu te escolhi para ser o provável pai dos meus filhos, a provável mãe das minhas filhas, a grande companheira, a pessoa mais íntima da minha vida, é porque o que o pessoal daí para trás na sua família fez foi muito correto. E se eu escolhi é porque tem alguma coisa aí que eu tenho que aprender e não criticar. Certo?